Bom dia, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa te abençoar nessa manhã. Eu profetizo bênçãos sem medida para o seu dia, que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo o Anderson. Eu sou um atalaia de Jesus para a sua vida. Você sabe o que é um atalaia? Atalaia é um mensageiro. Atalaia é aquele que fica sobre o muro, falando, clamando. Eu sou um atalaia para a sua vida. Receba essa palavra que eu tenho para você. Jesus Cristo colocou uma palavra no meu coração para mim passar para os filhos dele. E Deus, Ele só fala com quem está presente. Então essa mensagem é para você. Receba em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, extremamente fiel. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Presta atenção no que Deus tem para você, porque Ele vai falar fortemente ao seu coração, porque você é muito especial para Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus aceitou esse plano divino, um plano da salvação, para te dar vida eterna, para te livrar das garras do inimigo. O inimigo hoje, ele não pode tocar em você mais, porque o sangue de Jesus, ele está te cobrindo, ele está sobre você. Mas não dê brecha, porque se você der brecha, o diabo, ele entra na sua vida, mesmo você sendo cristão. Amém? Abre sua Bíblia em João. João é aquele apóstolo que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Eu acho engraçado que Jesus, ele tinha 12 apóstolos. Desses 12, ele tinha 3 que era mais chegado, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3 mais chegados, ele tinha um que era especial. João deitava no peito de Jesus. Mas não se iluda. João, ele não era tão mansinho quanto as pessoas pregam, não. João era brabo. Lembra que as pessoas não deram glória para Jesus? Ele profetizou que caísse fogo do céu para consumir todo mundo. Jesus falou: calma, João, não é assim não, calma. Esse é o João que escreveu isso aqui, ó. João capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Os fariseus eram uma facção religiosa do judaísmo. Ele era uma religião que ia sucedendo até Moisés, né? Ele ia sucedendo a Arão, até chegar nos dias de Jesus, que era o sumo sacerdote. Mas os fariseus, eles mandavam na cidade. Eles eram a lei, tanto espiritual quanto civil. Ele tinha o poder de matar as pessoas, o fariseu. Lembra que o Estevão foi apedrejado? Jesus foi crucificado porque os fariseus condenaram Jesus à crucificação. Os romanos, ele só executou a pena. Os fariseus, eles eram muito fortes. Eles eram os doutores da lei. Eles mandavam. Eles eram a lei espiritual, moral, cerimonial. E dentre esses, tinha um senhor chamado Nicodemos. Por que a Bíblia fala que ele é o príncipe dos judeus? Porque ele era um principal dos sacerdotes. Dentro do farisaísmo, dentro dessa seita, que era um braço
do judaísmo, existia pessoas muito influentes. O sumo sacerdote, Caifás, tinha o Nicodemos, Gamaliel, que instruiu o apóstolo Paulo. Eles eram chamados príncipes, porque eles eram o cabeça desse esquema todo. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esse Nicodemos, ele era um rapaz especial, ele era um homem especial, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele falou: as coisas que você faz não são de homens, são de Deus. Se você não for com Deus, você não pode fazer esses sinais. E ele reconhece Jesus como mestre, e Jesus era o mestre. Rabi, mestre. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com você. Ele tinha essa noção. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, percebendo que ele era o doutor da lei e ele reconhecer Jesus como mestre, Jesus falou assim: ele é um doutor da lei, um fariseu, me reconhece, eu vou conversar com ele com a linguagem espiritual, porque ele é espiritual. Jesus imaginou isso e continuou. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu nada. Jesus pensou que ele era espiritual, no nível alto, porque existem vários níveis espirituais. Existem níveis que você talvez esteja, provavelmente, em um deles. A Bíblia fala esqueci lá, rapaz, em Hebreus capítulo 5, que existem pessoas já velhas dentro da igreja, 20, 10, 30, 15 anos, só que até hoje estão num nível espiritual muito baixo, estão tomando leite. Essas pessoas precisam de comida sólida. Eles estão nos primeiros rudimentos do mundo ainda. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou achar para você aqui, ó. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, você já é velho dentro da igreja, só que é necessário ensinar os primeiros rudimentos, as coisas básicas, sabe? As coisas básicas que eu falo com vocês aqui, porque existem vários níveis espirituais. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, eles eram tão fracos na fé, eles eram tão, um nível tão baixo, que é como se ele fosse bebezinho. Eles precisavam de leite, não de sólido mantimento. Porque a Bíblia existe várias camadas. Você tem que ir desvendando. Existe o leitinho, que é aquelas pessoas que está chegando agora dentro da igreja, não tem entendimento. Existe a comida sólida, que já é algo mais profundo. E tem a picanha, o filé mignon, que é o terceiro nível, o terceiro estágio da espiritualidade. Aí você vai entender por que eu uso uma pulseira de cobre, por que Jesus falou, por que Deus proibia os hebreus usar roupa de linho e de lã junta. Isso aí é o terceiro nível espiritual. Só que o ser humano, na maioria das vezes, ele não consegue nem passar do primeiro. Tá aqui, ó, até hoje está tomando leite. Nicodemos, por ser um príncipe e um sacerdote, era para ele, no mínimo, estar comendo comida sólida. Jesus estava falando de coisas espirituais com ele.
Ele falou, mas como pode? Eu já sou velho, eu vou entrar dentro da minha mãe de novo? Aí Jesus falou com ele assim. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes, como pode ser isso? Como pode ser isso? Nicodemos, ele não conseguiu dialogar com Jesus sobre o mundo espiritual, mesmo sendo um sacerdote. Jesus quis falar do mesmo nível que ele. Imagina, Jesus teve que descer o nível espiritual dele para chegar aonde ele achou que Nicodemos estava, só que Nicodemos estava abaixo. Nicodemos precisava dos primeiros rudimentos ainda da palavra, o leitinho, igual você que está me vendo. Mas isso não é culpa sua não, porque você não tem entendimento ainda. Você está começando agora, mas lembre-se, fique nesse canal, se inscreva, porque aqui você vai ter sólido mantimento, tá certo? E Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Jesus falou, você é mestre, você é fariseu, você é doutor da lei e não sabe dessas coisas que eu estou falando? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestial? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha que maravilha. Jesus falou das coisas terrestres, coisas simples. Nascer de novo, se converter, receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da sua salvação. Todo mundo que é salvo tem o Espírito Santo dentro dele. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não é salvo. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É como você fosse selado. Você foi salvo agora, Jesus te comprou, te resgatou, pum, selado. E Nicodemos não estava entendendo isso. As pessoas não entendem sobre as coisas espirituais. O ser humano, ele só busca e só espera no Senhor nesse mundo. E as pessoas que esperam em Deus só nesse mundo são as piores. Sério, a Bíblia fala isso. Você está esperando que cura, libertação, que Jesus tem que tirar meu filho das drogas. E se ele não tirar? E se ele não te dar prosperidade? E se ele não tirar de cima dessa cama? Ele vai deixar de ser o seu Senhor e seu Salvador? Ele vai deixar de ser o Filho de Deus? Não vai. Não vai. Então não espera só nesse mundo, Jesus. Porque o melhor está por vir. O melhor é o mundo espiritual. A eternidade. Isso aqui é passageiro. Aqui você dura 75 anos, 90 anos, no máximo 100 anos. Logo depois vem fadiga, cansaço. Aí você morre. Só que você não morre não, porque a Bíblia fala que ninguém morre. Nós vamos dormir. Só que dormir é um eufemismo para falar que é morte. Só que quando você fecha seus olhos, assim que você morreu, é a mesma coisa de um piscar de olho. Você piscou aqui, morreu, você já abre. Ou no céu ou no inferno. É isso aí. Lucas 16, 20. Lê a historinha que está lá. Você vai se impressionar. Amém? Glória a Deus. Em qual nível espiritual você está?
No leitinho, nos primeiros rudimentos, na comida sólida ou no filé mignon? Nicodemos era para ele estar no filé mignon. E Jesus achou que ele estava na comida sólida. Só que ele estava muito abaixo. Ele estava nos primeiros rudimentos, no leite. Jesus ficou impressionado. Como pode? Você é mestre. Eu estou conversando no seu nível espiritual. Você não está me entendendo? Aprende a reconhecer a voz de Deus. Você tem que mudar de nível espiritual. Você só vai ser abençoado quando mudar de nível espiritual. Você tem que passar para outro patamar. Deus, Jesus, você, sabe, vai galgando. Nível espiritual, mundo por trás do mundo. Abra os olhos espirituais. Amém. Glória a Deus. Não faça como Nicodemos, não seja um religioso. Por causa disso que eu não prego religião aqui nesse canal. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu prego salvação para você, liberdade, abrir dos olhos. Eu não prego religião, eu não tenho religião. Eu sou embaixador do reino do Messias. Eu sou um representante de Jesus aqui na terra. Da mesma forma que Jesus representava o Pai dele, Deus, eu represento Jesus aqui. E Jesus, ele deu essa incumbência para a gente. Nós somos representantes de Jesus, nós somos embaixadores do reino de Deus. Amém? Você está me entendendo? Você quer passar para um outro nível? Feche os seus olhos agora que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, tem muita gente que é muito velha de templos religiosos, mas não entende nada da sua palavra, Senhor. Quantas pessoas que nasceu dentro de uma religião cristã e mesmo assim está nos primeiros rudimentos da palavra, Pai. É 10, 20, 30, 40 anos sendo um religioso. Mas a sua palavra fala que o lábio dessas pessoas honra-me. Elas até te honram com os lábios, mas o coração delas está longe de ti, meu Deus. Muda as pessoas de patamares espirituais, Senhor. Tira a escama diante dos olhos dela, para que ela possa enxergar o Senhor nas pessoas, em mim. A sua palavra, meu Deus, que elas possam enxergar que eu represento o seu reino nessa terra. Eu não estou em nome de ninguém, de nenhuma religião. Eu estou aqui em nome de Jesus, para ensinar liberdade, ensinar salvação para você. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Muda as pessoas de patamar, hein, Senhor? Quantas pessoas que a gente fala as coisas e nem entendem. Você está falando de quê? Que é isso? Porque ainda necessitais de leite como um bebê. São crianças na fé. São pessoas velhas de religião, mas criança na fé, menino. Muda essas pessoas espiritualmente, Senhor. Evolui em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas que dizem andar com o Senhor, mas não é convertido, Pai. Qual Pedro? Pedro andou com o Senhor 3 anos e meio, mas não era convertido. Jesus falou: Pedro, quando você se converter, gente, 3 anos e meio andando do lado de Jesus e não era convertido. Quando se converter, aí sim você vai mudar de patamar espiritual. Até que Pedro se converteu, Jesus falou: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Pedro se constrangeu e falou: tu sabes, Senhor, eu te amo. Deus deu uma incumbência para mim, para Pedro, para Paulo, apacentar as ovelhas dele. Você que está me vendo agora, está orando comigo, tu és ovelha de Jesus.
Mas é preciso você mudar de patamar espiritual. Outro patamar. Abra os olhos espirituais. Ora, aceita Jesus, para que o Espírito Santo, o selo da sua salvação, entre dentro de você. E abra seus olhos espirituais. Amém? Fique com Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você que é cristão e está endividado, você precisa quitar essa dívida, porque tu és um cristão. Cristão não pode se endividar com cartão de crédito, banco, financiamento. Você pode até fazer um financiamento, usar seu cartão, mas pague direitinho. Mas o diabo está escravizando o povo de Deus através de dívidas. O diabo sabe que o povo de Deus, ele não bebe, não fuma, não usa droga, não trai, mas compra. O diabo é astuto. Já que o diabo não pode te pegar no vício, ele te pega na dívida. Então, todo dia, meio-dia, eu estou dando um curso como o cristão sai da dívida, para o cristão sair da dívida. E no final desse curso, eu vou dar um presente para você especial. Amém? Glória a Deus. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Inscreva-se. Fique com Deus e até o próximo vídeo.